Olá pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo, né? Hoje tratando aí de equações do segundo grau. E esse tema para mim, ele é tanto quanto importante, porque foi nessa época da minha fase estudantil que eu decidi que ia fazer matemática. Eu tive aula com diversos professores, aprendi muito com todos eles, tanto o que fazer quanto o que não fazer, isso também é importante. Em especial, esse professor foi que não sei, abriu minha cabeça e me levou para essa área que até então eu não imaginava, né? Então, agradeço imensamente ao professor Luciano Sobrinho, já está aposentado, uma das minhas maiores frustrações dentro do magistério é não poder ter trabalhado com ele, porque quando eu comecei, ele já estava se aposentando e, enfim, a gente não conseguiu trabalhar na mesma escola. Mas já conversei muito com ele depois disso, já troquei muita ideia, e assim, um grande incentivador, um grande abraço para você, Luciano, muito obrigado por tudo, tá legal? E aí foi no 9º ano que a coisa começou a acontecer, em especial hoje, dia do professor, dia do mestre, né? Hoje em dia o professor tem uma função muito maior simplesmente que transmitir conhecimento. A gente, dentro de sala de aula, nós somos educadores, né? E aprendo muito todo dia. Além de ensinar, aprendo muito com os meus alunos, tá? E um grande beijo para todos da minha equipe, para todos que trabalham comigo, para todos os professores. Sem sombra de dúvidas, o nosso trabalho é muito reconhecido por muitas pessoas, mas precisa de muito mais reconhecimento. Tá legal? Um grande abraço, um grande beijo a todos os professores e vamos começar o vídeo aqui, tá? Então, equação de segundo grau. Aqui é um resumo bem rápido de basicamente quase tudo de equação do segundo grau que você vê no 9º ano, tá? Nessa primeira etapa, o assunto ele é muito monótono, mas ele serve de degrau, ele serve de escada para o que vem depois, que são as funções quadráticas. Tá? Então vamos prestar atenção no seguinte, olha para cá. Equações do segundo grau. O que define, né, o grau da equação é a quantidade de raízes que essa equação vai ter. Né? Então, toda equação representada dessa maneira, a vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando escrita na incógnita x, onde a, b e c são números reais, são os coeficientes dessa equação, onde o a é diferente de zero. Por que o a é diferente de zero e não o b? Por o seguinte, convencionou-se, né, que o coeficiente a é o coeficiente do termo de grau 2 dentro da equação do segundo grau. O coeficiente b é o coeficiente do termo de grau 1 dentro de uma equação do segundo grau. E o coeficiente c é o coeficiente do termo de grau 0. Grau 0? Como assim? Olha só, ali é 2, esse grau aqui é 1, e aqui é como se eu tivesse x elevado a 0, né? Só que x elevado a 0 é igual a 1 e c vezes 1 é simplesmente c, a gente não escreve, né? Não escreve o x elevado a 0. Então, convencionou-se isso daqui. O c também é conhecido como termo independente, variável independente, né? Enfim. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, equação do segundo grau. Quando todos os coeficientes a, b e c forem diferentes de zero, a gente vai ter uma equação completa. E quando a equação ela é completa, tá legal? Para resolvê-la, a forma talvez mais tradicional, né, e mais garantida é a fórmula resolutiva de equações do segundo grau, tradicionalmente conhecida como fórmula de Bhaskara, muito embora, né, já seja do conhecimento de muitos, não foi Bhaskara quem desenvolveu essa fórmula. Os primeiros registros que se tem
dessa utilização são em materiais que Bhaskara utilizou e escreveu há muitos e muitos anos atrás, tá legal? Mas não é dele a autoria da fórmula. Mas a fórmula é essa aqui. Eu, particularmente, né, como aprendi com o Luciano, gosto de dividi-la em duas etapas. Primeira, a resolução dessa pequena expressão, que é o que a gente chama de delta. Vou escrever aqui para você, né? É o delta. Delta é aquele mesmo delta lá da física, delta S, delta T, né? Delta V. É esse mesmo delta que significa variação. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Conhecido também como discriminante, tá? Mas popularmente chamado de delta. Então, primeiro calculo o delta, para em seguida utilizá-lo dentro da fórmula que vai me dar as raízes. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Esse mais ou menos aqui, todo mundo já sabe, né? É o seguinte. Isso aqui é menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a e menos b menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Legal? Muito bem. Então, para resolver, temos isso daqui. Como eu falei anteriormente, quando a equação ela é completa, a fórmula é muito válida. Quando a equação for incompleta, ou seja, sem o coeficiente c, ou sem o coeficiente b, ou sem os dois, a fórmula não é a maneira, talvez, mais inteligente de se resolver. Tá certo? Num próximo vídeo, a gente vai resolver equações e vai fazer problemas envolvendo todos esses conceitos. Mas primeiro, antes de você resolver qualquer exercício, você tem que saber do que se trata. Então vamos continuar aqui. Vamos lá, relação do delta com as raízes. Lembra que eu falei que o delta, que é o discriminante, ele vem de variação. Esse delta tem a mesma ideia de variação. Então, olha lá, quando o delta que você calcular, né, for um número maior do que zero, isso significa que a sua equação do segundo grau vai possuir duas raízes reais diferentes. Tá? Quando o delta for igual a zero, significa que a equação vai ter duas raízes reais iguais. E quando o delta for menor do que zero, significa que a sua equação não vai possuir raízes reais. Por que ela não possui raízes reais, Jorge? Por o seguinte, quando você calcula o delta aqui e ele dá um número negativo, ou seja, menor do que zero, ao introduzir esse valor numa raiz quadrada, pela própria definição de raízes, que você já viu há bastante tempo, a gente não calcula a raiz quadrada de um número negativo. Isso dentro do conjunto dos números reais, que é o nosso maior conjunto de trabalho até o momento, e vai ser por um bom tempo, tá? Isso não acontece. Por isso, o fato de delta ser negativo, a gente não vai ter raízes reais para trabalhar, ok? Então, olha só o delta sendo a variação de acordo com o valor do delta, né? Positivo, zero ou negativo, as minhas raízes vão variar. Tá legal? Muito bem. Fizemos essa parte aqui, vamos para essa. Outra relação dentro de equações do segundo grau. Relação de soma e produto de raízes. Em alguns livros você vai poder observar isso como relações de Girardi, tá? Mas soma e produto. Para a gente concluir isso daqui, eu vou considerar que x1 e x2 são as raízes de uma equação de segundo grau. Completas ou não. Completa ou não, né? Então, a relação da soma, que a gente vai denotar pela letra S, vai ser dada quando eu somar as duas raízes, x1 mais x2. E isso, de maneira mais simplificada, é dada por essa razão, menos b sobre a, onde b e a
são os coeficientes da equação do segundo grau. Tá? Então, a soma das raízes de uma equação do segundo grau é representada pela relação menos b sobre a. E o produto das raízes dessa equação, representado aí pela letra P, vai ser dada pela relação C sobre A. C sobre A. Tá legal? Então, olha só. Soma e produto x1 e x2, tradicionalmente, né, a gente representa assim. x1, por exemplo, e esse daqui sendo o x2. Então, só para você ter uma demonstração rápida, se eu somar x1 e x2, eu vou ter o seguinte, olha para cá, rapidinho, só para concluir que aquilo é verdade. Então, eu tenho menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a, mais, vou colocar um parênteses aqui só por formalidade, menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Tá? Quando eu tiro do parênteses, eu tenho isso aqui. Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Como o denominador já é o mesmo, né? Eu vou poder juntar isso tudo numa única fração, né? E aí, quando eu junto tudo numa única fração, o mais raiz de delta e o menos raiz de delta vão se anular. Vai sobrar, então, para a gente o seguinte, ó. Menos b com menos b, menos 2b. Só que o 2a é único, né? Sobre 2a. Simplificando aqui 2 com 2, eu vou concluir que x1 mais x2 é menos b sobre a, o que a gente já tinha proposto anteriormente. Tá legal? Então aqui foi só para justificar um daqueles passos. A gente varreu aqui um pouco do conteúdo, tá legal? Basicamente ele na sua totalidade. E no próximo vídeo a gente vai fazer exercícios envolvendo esse conteúdo aqui. Resolução de equações, trabalhar com a relação dos deltas, soma e produto, tá legal? Valeu, é isso. Se gostou, compartilha, dá um like, se inscreve no canal, tá? Um abraço, gente.